Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Raízes da Umbanda, com o sacerdote Marco Facas. Oferecimento: Tenda de Caridade Espiritual Pai João de Aruanda e Caboclo 7 Pedreiras. Atendimento gratuito toda sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, na Rua Bom Sucesso 915, Tatuapé, São Paulo. Também realizamos atendimentos com hora marcada para o jogo de búzios. Entre em contato conosco pelo e-mail centrodeumbanda@live.com. No ar, programa Raízes da Umbanda, com o sacerdote Marco Facas. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, meu fraterno saravá a todos. Bem-vindos aí a mais um programa Raízes da Umbanda. Meu nome é Marco Facas, eu sou dirigente da Tenda de Caridade Espiritual Pai João de Aruanda e Caboclo 7 Pedreiras e também apresentador deste programa que vai ao ar aqui pela Rádio Toques de Aruanda todas as terças-feiras das 10 às 11 da noite e também às quartas-feiras das 8 às 9 da noite. Antes de começar o nosso programa de hoje, eu gostaria de estar fazendo uma prece, elevando sempre os nossos pensamentos a Deus, aos nossos guias, nossos orixás, a todas as linhas de trabalho, em especial hoje, as linhas de pretos velhos, as linhas de pretas velhas, que nesta data está formada a egrégora, que a força dos vossos mistérios possa nos envolver, nos trazendo a vossa proteção, a vossa força, o vosso axé, para a realização de mais um programa da data de hoje. É isso que eu vos peço nesse momento, na vossa força e no vosso axé. Eu vos agradeço. Muito obrigado, muito obrigado e muito obrigado. Bem, meus irmãos, vamos aí começar mais um programa Raízes da Umbanda, com a força, o axé, a proteção dos pretos velhos, das pretas velhas. Hoje nós estaremos falando aí do nosso tema de abertura, sobre duas específicas linhas de trabalho que atuam na Umbanda. Que seriam os ciganos e também os marinheiros. Então nós vamos falar um pouquinho aí dessas linhas de trabalho, como elas atuam, o que oferendar, como elas trabalham, enfim, falar um pouquinho aí dessas duas linhas de trabalho que causam aí, na maioria das pessoas, algumas dúvidas, né? Se por exemplo, Exu é cigano, ou se cigano trabalha na linha de Exu, enfim, coisas desse tipo. Então, nós vamos estar falando aí especificamente dessas duas linhas de trabalho. Antes de começar aí a gente falar um pouquinho disso, eu gostaria de estar colocando à disposição de todos os nossos canais de comunicação para envios de perguntas. Nós estamos ao vivo e após o término aí deste tema, nós estaremos, como é habitualmente, respondendo a diversas perguntas que nos são enviadas, seja pertinente ao tema explorado hoje ou sobre qualquer outro assunto da nossa amada religião Umbanda, tá certo? Então vamos falar um pouquinho aí, primeiro dos ciganos, né? Os ciganos, eles são entidades que há muito tempo trabalham na Umbanda e além de se manifestarem em algumas casas espirituais na sua autêntica vibração, eles também podem se manifestar sob o domínio de outras linhas, como por exemplo a linha da esquerda e a linha do Oriente. Isso é possível, irmãos, pelo fato da energia do povo cigano, né, dos ciganos, das ciganas, a energia de trabalho deles serem parecidas.
sendo que o que muda é a forma de como é manipulado os fluidos energéticos, uma vez que os ciganos usam uma relação material energética elementar e natural, assim também como o povo da esquerda, né? Enquanto que tanto o povo da esquerda como também o povo da direita, eles manipulam também essas questões energéticas através do seu magnetismo espiritual. Sempre se faz necessário a gente fazer aí uma observação e deixar claro que uma coisa é a magia do povo cigano ou a magia cigana, e a outra coisa que é completamente diferente são as entidades, né, que trabalham na Umbanda com a nomenclatura ciganos, né, com a linha de trabalhos ciganos que se manifestam na nossa religião. Existe uma pequena semelhança somente no poder da magia que é feita, mas as suas atuações elas são bem diferentes aí, porque as entidades de Umbanda elas trabalham principalmente sob o domínio da lei dos orixás, e também as entidades que vêm na Umbanda, elas não vendem soluções ou adivinhações. Os espíritos que se manifestam como ciganos na Umbanda não trabalham a serviço do mal ou para resolver os nossos problemas a qualquer custo. Mas é importante a gente saber que eles dominam a magia e preservam a liberdade tanto quanto em qualquer outra linha de trabalho. Nós temos também aqueles espíritos que não agem dentro do contexto da lei, né, os chamados quiumbas, que se encontram espalhados aí pela escuridão a serviço das trevas. Por isso, é sempre bom aí nós fazermos uma observação que continua imprescindível, mesmo com essas linhas, com essa linha de trabalho, o bom nível espiritual do médium para trabalhar com esses espíritos. Porque caso, né, haja aí uma baixa vibração desse médium, ele vai com certeza atrair esse tipo de espíritos, quiumbas aí, pela lei da afinidade. Então, o trabalho com os ciganos, apesar da gente entender ou sentir que é uma gira mais leve, uma gira, né, onde muitas das vezes as pessoas vão buscar aí resoluções para a sua parte material, é importante o médium que está trabalhando nessa gira, nessa corrente vibratória, que ele faça o firmamento aí dos seus pensamentos, para que não haja nenhum tipo de problema com quiumbas ou até mesmo os obsessores. Os ciganos, na Umbanda, eles usam muitas cores em seus trabalhos, mas cada cigano ele tem a sua cor de vibração no plano espiritual. E eles têm também uma outra cor de identificação. Uma das cores, a de vinculação vibracional, raramente ela se torna conhecida por nós. Mas a de trabalho, ela deve sempre ser conhecida para a prática nas velas e nas roupas. É muito comum os ciganos usarem em seus trabalhos, por exemplo, moedas antigas, fitas de diversas cores, folha de sândalo, punhal, cristal, lenços coloridos, folha de tabaco, o tacho de cobre ou de alumínio, cesta de vime, diversas pedras coloridas, areia de rio, vinho, perfume, baralho, espelho, enfim. E sem falar também
nas próprias saias das ciganas, né, que são sempre muito coloridas, como que utilizam aí como sendo grandes instrumentos magísticos de trabalho. Os ciganos, eles são dotados de muita sabedoria. Eles trabalham com encantamentos e magias e os fazem por força dos seus próprios mistérios, escolhendo aí, atrelando na realidade esses trabalhos com as datas certas, né, nos dias especiais, sempre observando a regência da fase lunar para estar sendo feito esses trabalhos. A posição lunar, né, a fase lunar, ela é muito importante aí para os trabalhos dos ciganos. Tem muita representatividade. Nós, com relação à oferenda, nós podemos aí ofertar aos ciganos frutas, vinho tinto, com um pouco de mel, e ainda podemos também fatiar pães do tipo broa, passando em um de seus lados um molho de tomate, com algumas pitadas de sal ou mel. Não podemos esquecer também, nessas oferendas, o que podemos estar oferendando aí, além disso, são as flores silvestres, muitas rosas de diversas cores, velas de todas as cores também, e, se possível, o incenso de lótus. Os ciganos, eles trabalham muito com o elemento fogo, onde eles se utilizam aí do poder das salamandras para consumir todo o negativismo e acender a chama interna de cada ser. Os ciganos têm a Santa Sara Kali, as orientações necessárias aí para o bom andamento das missões espirituais. Como nas outras linhas de Umbanda, como nas outras linhas de trabalho, os ciganos, eles possuem aí as suas ferramentas, né, que são utilizadas aí nas suas gírias, nos seus atendimentos. E eu vou dizer um pouquinho aqui das principais, né, que nós encontramos aí sempre em poder dessas entidades. Então, assim, a taça, ela tem uma simbologia, ela tem a simbologia aí de união e receptividade. Uma curiosidade que eu menciono aí para vocês é que no casamento cigano, os noivos, eles tomam vinho em uma única taça, que representa valor e comunhão eterna entre o casal. Outro elemento muito utilizado é a chave, que simboliza as soluções. Ela é usada para atrair boas soluções de problemas. O símbolo da chave, quando em trabalho, ele costuma atrair sucesso e riquezas. A âncora simboliza segurança. É usado para trazer segurança e equilíbrio no plano físico, financeiro e para se livrar de perdas materiais. O cigano gosta de usar bastante ferradura, né, que é usado para atrair energia positiva e boa sorte. A ferradura, ela representa o esforço e o trabalho. Os ciganos têm a ferradura como um poderoso talismã que atrai a boa sorte, a fortuna e afasta toda eventual má sorte. Como nós falamos ainda há pouco, a lua também tem uma simbologia com os ciganos que simboliza a magia e os mistérios. A lua, ela é usada geralmente pelas ciganas para atrair percepção, o poder feminino, a cura e o exorcismo, atentando-se sempre para as fases, seja ela a nova, a crescente, a cheia e a minguante. A lua cheia, pelo nosso entendimento, pelos nossos estudos aí, é o maior elo de ligação com o sagrado, sendo chamada de madrinha. Uma outra curiosidade do povo cigano é que as grandes festas sempre acontecem nas noites de lua cheia. A moeda para o povo cigano simboliza proteção e prosperidade. Ela é usada
contra energias negativas e para atrair dinheiro. A moeda ela é associada ao equilíbrio e à justiça e relacionada às riquezas materiais e espirituais, que são representadas pela cara e a coroa. Para os ciganos, a cara é o ouro físico e a coroa corresponde ao lado espiritual. Assim também como os Exus e algumas outras entidades da linha de Umbanda, os ciganos se utilizam de punhal, que simboliza a força, o poder, a superação. É muito usado nos rituais de magia e tem o poder de transmutar essas energias. O trevo simboliza a boa sorte, é o símbolo mais tradicional de boa sorte. Ele traz a felicidade e a fortuna. É raro encontrar um trevo de 4 folhas na natureza, mas quando se encontra, pode-se esperar sempre prosperidade. Trabalhos de cigano que possuem roda, ela simboliza o ciclo da vida. Representa o ir e o vir, o circular, o passar por diversos estados. Ela representa o ciclo da vida, a morte e o renascimento. É usada para atrair a grande consciência, a evolução e o equilíbrio. A coruja, ela simboliza o ver total, Ela é usada para ampliar a percepção com a sabedoria, possibilitando ver a sua totalidade, o consciente e também o inconsciente. Bem, irmãos, isso é o que a gente entende aí por ser uma das coisas principais da linha de trabalho cigano. Falamos um pouquinho. Se ficou alguma dúvida, eu peço para que os irmãos, as irmãs enviem as suas perguntas nos nossos canais de comunicação, que dentro de instantes a gente vai estar respondendo. Eu queria falar, antes de responder as perguntas, também dos marinheiros, que é uma linha de trabalho aí que ela sempre está atrelada aí com a bebida, É uma pena que para nós, assim, pelo menos da tenda de Pai João, onde temos um relacionamento muito próximo com a linha de marinheiro, é muito triste saber que essa maravilhosa linha aí de trabalho, ela é conhecida pela maioria das pessoas por acharem que essas entidades elas sempre vêm bêbadas, ou que os seus médios, os médios que recebem a linha de marinheiro, eles precisam estar num estado de embriaguez para estar recebendo, para estar incorporando essas entidades espirituais. Nós precisamos entender de uma vez por todas que os marinheiros eles não precisam da bebida alcoólica para incorporarem e nem tampouco para se manterem incorporados, Então, muita gente pensa que o marinheiro, pelo fato de ele andar com a garrafa lá debaixo do braço, ele está tomando muito rum, muita pinga, enfim. E isso não tem essa necessidade dentro do ritual de Umbanda. Muitas pessoas perguntam aí o porquê que eles vêm aí então cambaleando, Se já que não é por uma questão de bebida alcoólica, pelo médium ter bebido, ou por eles estarem tendo essa necessidade de beber, é que assim, nada mais, nada menos, essa questão deles virem cambaleando, é a reprodução do mareado que o balanço do mar causa. Então, eles chegam em nossos terreiros depois de passarem pela Calunga Grande, para quem não conhece, que é o mar, e de também pedirem a bênção de Nossa Mãe Iemanjá para chegarem sempre cheios de alegria e descontração no balançar da embarcação. Eles vêm prontos para realizar esses trabalhos maravilhosos. Essas entidades, quando chegam com suas gargalhadas, com seus abraços, apertos de mão e todo aquele inigualável molejo, eles fazem de nossas giras
algo único. Eles alimentam as nossas giras de esperança e de sabedoria. Eles nos auxiliam a encontrar os caminhos mais seguros e a percorrê-los com segurança e sabedoria. São guias que nos ensinam a enfrentar ambientes de calmaria ou mares tortuosos, tempos de grande paz ou de penosas guerras. São guias que trazem sempre uma mensagem de esperança e muita força, nos trazem a certeza de que podemos lutar e desbravar o desconhecido do nosso interior ou do mundo que nos rodeia, se tivermos fé, confiança e amor. Eles inspiram a nossa união, né? O trabalho, o esforço coletivo para que alcancemos aí o porto seguro da nossa evolução. Normalmente eles são sorridentes e animados, eles não têm tempo ruim para eles, né? Com palavras sempre macias e diretas e com um mergulho profundo, eles enxergam o fundo da nossa alma e tentam trazer para a tona as mais belas pérolas do nosso ser. A marujada, quando coloca os seus bonés, quando eles trabalham, quando eles cantam, quando eles riem, quando eles rezam, eles ensinam aí verdadeiras mandingas. Eles são sinceros e ligeiramente românticos, sentimentais e muito amigos. Eles gostam de ajudar aqueles que estão à procura de um porto seguro. Afinal, simbolicamente, nós entendemos aí que eles já descobriram muitas ilhas, continentes e terras. Quando chegam no final de nossa gira, eles ajudam na limpeza pesada do terreiro. Uma vez efetuada essa limpeza, toda a carga, todos os fluidos e energias negativas que eventualmente ficaram depois do pós-gira, eles são retirados e levados ao fundo do mar, onde essa energia ela se dissipa. Esse povo recebe oferendas na orla do mar sobre a areia seca, mas não devemos oferecer a eles, como, por exemplo, a estrela do mar, as conchas ou outros elementos do mar, pois, como marinheiros que são, eles consideram aí que esses mesmos elementos podem trazer má sorte. Então, meus irmãos, nós falamos aí um pouquinho sobre essas linhas de trabalho, né? Sobre algumas particularidades e principalmente eu chamo a atenção da questão da linha de marinheiros para que seja divulgada o porquê, né, que essa linha de trabalho seja divulgada e seja explicada, né, a todos, principalmente quando tiver gira de marinheiro em nossos terreiros. Eu sugiro que seja explicado para a consulência, para os frequentadores das nossas casas, o porquê, né, que eles vêm naquela situação de cambaleando. Porque eu entendo assim que a única forma, né, do pessoal que está começando na Umbanda, ou aqueles que entendem pouco, são aqueles que vão nos terreiros para buscar alguma coisa, e eles têm que receber essa informação para nos ajudar, né, a passar para outras pessoas a real missão da linha de marinheiro nos trabalhos. Tá certo? Eu não vou me estender muito, porque já estão chegando aí algumas perguntas, e nós vamos então agora iniciar a respostas delas. Antes eu gostaria de deixar uns recados para vocês. Quem chegou agora, os nossos canais de comunicação para envio de perguntas, nós temos duas páginas no Facebook, que é a página do programa, que é Programa Raízes da Umbanda, e também temos a página da nossa casa espiritual, que é Tenda de Caridade Pai João e Caboclo Sete Pedreiras. Temos também o nosso Skype, que é Pai João Sete Pedreiras, e temos também o nosso e-mail, que é o centrodeumbanda@live.com. Qualquer uma dessas
desses 4 canais de comunicação, nós estamos ao vivo, aqui pela Rádio Toques de Aruanda, respondendo as perguntas. Eu tenho também no Facebook o meu perfil pessoal, que é Marco Facas, com 2 Cs e S no final. Então, quem quiser me adicionar como amigo, é só me mandar a mensagem que nós já aceitamos aí o pedido de amizade para nós interagirmos aí durante as semanas e iniciarmos aí a nossa amizade virtual para propagarmos aí a Umbanda. Quero deixar um recado que na próxima sexta-feira, na tenda de Pai João, nós estaremos fazendo uma homenagem e também a gira de atendimento de pretos velhos e pretas velhas. Então, nós iremos fazer uma oferenda, pediremos para os pretos velhos, as pretas velhas consagrarem esses elementos para serem consumidos após o término da gira, para os consulentes que ficarem também para o corpo mediúnico. Então, se você não conhece aí a nossa casa, não conhece o nosso trabalho, o convite está feito, as portas estão abertas. Na próxima sexta-feira, a partir das 8 horas, nós entregamos as fichas e os nossos trabalhos começam pontualmente às 20h30, não podendo entrar pessoas após esse horário. Isso a pedido da nossa espiritualidade. Então, para quem quiser anotar o endereço, a nossa casa espiritual fica na rua Bom Sucesso, número 915, no bairro do Tatuapé, aqui em São Paulo, bem próximo aí do shopping metrô Tatuapé e da Praça Silvio Romero, lá no coração do Tatuapé. Um outro recado que eu queria dar também é que nós disponibilizamos aí dos fundamentos para leitura de jogo de búzios. Então, quem tiver interesse de conhecer os seus orixás de frente, o seu orixá de frente, o seu orixá ajuntol, o seu ancestre, tiver aí a necessidade de ter um direcionamento espiritual, um direcionamento material da sua vida, os búzios têm a possibilidade de estar respondendo e sugerindo a melhor situação para o consulente. Então, o nosso jogo de búzios ele é feito apenas presencialmente. Então, nós fazemos a leitura de Pai João, que é na rua Bom Sucesso, número 915, no bairro do Tatuapé, com hora e data previamente agendados. Então, se você tem interesse, me manda um e-mail no centrodeumbanda@live.com, se possível, já sugerindo também uma data e hora que você queira ser atendido, que aí eu te respondo a mensagem, tá certo? Então, recados dados, vamos aí para as perguntas. Deixa eu só atualizar aqui. Nós temos a pergunta da nossa irmã. Deixa eu só. Yasmine Carvalho. Boa noite, Marco Facas. Tenho uma pergunta e uma questão. A seguinte questão: não como carne vermelha nem carne de frango e estou preocupada. Esse domingo terá festa de preto velho e será servida feijoada. Me disseram que se minha preta velha comer, ela vai levar toda a carne da feijoada. Eu posso conversar com minha preta velha para que ela não consuma ou deixo ela à vontade? Minha irmã, muito obrigado aí pela sua participação, pela sua audiência, pela sua pergunta, né? E assim, a sua pergunta ela é muito interessante, porque da mesma maneira que você se preocupa da forma de não comer carnes, né? Seja de frango, seja a carne vermelha, enfim, eu também eu levanto aí também uma questão sobre aqueles médiums, né, que estão começando agora um trabalho de desenvolvimento mediúnico, e esses médiums, por exemplo, não fumam, nunca tiveram aí
nenhuma experiência com fumo, ou não gostam de beber, como é que ficaria numa situação dessa? Então, eu respondo tanto para a sua pergunta, tanto também para o meu comentário, de que o corpo mediúnico, ele tem que estar completamente à vontade para estar realizando um trabalho, um ótimo trabalho. Eu entendo que se você tem as suas restrições aí com carnes, independente do tipo dela, se é vermelha, se é branca, é claro que seria muito interessante você conversar mentalmente com a sua preta velha e explicar para ela. E eu tenho certeza que, inclusive, ela já sabe. Tanto é que ela é sua entidade espiritual, ela é sua guia, ela lhe conhece com toda certeza. Então, eu sugiro a você, minha irmã, que na realidade peça mentalmente a essa sua entidade, e que, se for possível, né, ela não consuma aí a carne vermelha quando for oferendada a ela, por respeito a você, aquilo que você tem para você como certo. Agora, claro que se por uma questão muito determinante aí, se por exemplo uma demanda, né, e houver essa necessidade, eu entendo que é muito difícil isso acontecer, ela pode vir a comer um pedaço pequeno de carne para fazer aí o seu trabalho na espiritualidade com o elemento carne. Tá certo, minha irmã? Então, assim, o meu posicionamento é esse. Eu acho que o médium, ele tem que ser respeitado e com certeza a espiritualidade ela respeita, né? E com certeza ela vai ter outras ferramentas aí para se utilizar se houver a necessidade aí de comer essa carne. Tá certo, minha irmã? Agradeço aí muito pela sua participação, pela audiência, e que Oxalá ilumine seus caminhos. Se ficou alguma dúvida, por favor, me mande uma outra mensagem para nós irmos interagindo, tá certo? Nós temos aqui a pergunta do nosso irmão Gustavo Carreira. Olá, boa noite, Marco Facas. Eu sou médium já há 2 anos. Eu fiz uns trabalhos de Ogum, de Oxóssi e de Xangô. Existe a necessidade de eu repetir esses trabalhos daqui a 6 meses? Muito obrigado e muito axé. Meu irmão, muito obrigado aí pela sua participação. Agradeço aí pela sua audiência e pelo envio da sua pergunta. Meu irmão, assim, quando nós falamos em oferenda, quando nós falamos em entrega, sempre nós colocamos aí a necessidade do médium, né? Nós nunca colocamos ou entendemos que seja uma necessidade do orixá ou de qualquer linha de trabalho que esteja querendo aqueles elementos contidos nas oferendas. O que nós entendemos de oferenda é de que, se a pessoa, seja o consulente, seja um médium, estiver com algum desequilíbrio, seja ele no campo que for, a entidade recomenda uma determinada entrega para um determinado orixá, para que o orixá trabalhe com aqueles elementos e consiga fazer com que aquela pessoa fique equilibrada. Não existe a necessidade de se fazer entregas periódicas, né, com tempos determinados, porque nós entendemos aí que assim, muitas das vezes você não precisa, que nem você me menciona aqui que você fez um trabalho para Ogum, para Oxóssi e para Xangô, mas muitas das vezes você não precisa da energia desses orixás num determinado momento da sua vida. Então não tem por que você fazer aquela oferenda de você acender as velas, enfim.
O que é legal fazer é de você apenas agradecer. Se a entidade espiritual não identificar que você precisa fazer uma oferenda, se ela não mencionar isso para você, entenda que as coisas estão boas para você. Então, a única coisa que se tem a fazer é agradecer. Né? E o agradecer não precisa acender uma vela, não precisa oferendar uma comida. Não, muito pelo contrário. Nós entendemos que resignação seria a palavra. O que é o resignar? Agradecer colocando os joelhos no chão, abaixando a sua cabeça, entrando em contato com o orixá e agradecendo que as coisas estão boas para você. Tá certo, meu irmão? A não ser que, quando você menciona esse prazo, a não ser que a entidade espiritual tenha falado para você, te recomendado essa situação de você fazer uma entrega daqui a 6 meses, aí é outro assunto, né? É uma outra situação. Agora, se não foi pedido, meu irmão, toca a sua vida e agradeço, ok? Agradeço muito aí pela sua participação, muito axé, e que Oxalá ilumine aí os seus caminhos. Vamos para mais uma pergunta aqui. Deixa eu só ver aqui o e-mail. Atualizando. Nós temos um e-mail do nosso irmão Silvio Milora. Meus guias podem dar consulta para consulentes de fora do centro sem ter riscado o ponto? Meu irmão, agradeço pela sua participação, agradeço pela sua audiência. Assim, isso vai depender muito de casa para casa. Né? Tem casas que permitem isso e tem casas que também não permitem. Então, se eu estou entendendo que você já as suas entidades já estão se manifestando, você já deram pelo menos o nome, e você já está na gira dando as consultas. Porém, as suas entidades ou o seu guia-chefe ainda não riscou o ponto. Então, seria interessante, uma sugestão, né? Você conversar aí com o seu dirigente ou com a sua dirigente e fazer com que ele pergunte à sua entidade se é permitido aí riscar o ponto, ou por que aquela entidade ainda não riscou, enfim, para você ter o entendimento e não ficar colocando coisas aí na sua cabeça. Entende, meu irmão? Eu acho muito importante essa interação do dirigente da casa com as entidades, né, dos seus médiuns, para que a coisa fique bem clara para ambos os lados. Tá certo, meu irmão? Agradeço muito aí pela sua participação, que Oxalá ilumine aí os seus caminhos. Nós temos a pergunta aqui do nosso irmão Jorge Antunes. Boa noite, Marco Facas. Estava vendo no YouTube um programa antigo do Raízes da Umbanda, onde o tema foi de guias e colares. E gostaria de saber o que você recomenda para utilizarmos fora dos nossos terreiros no dia a dia, fora as nossas guias de trabalho. Muito obrigado, muito axé. Meu irmão, agradeço aí pela sua participação, agradeço aí pela sua audiência e é legal a sua pergunta, porque até vou deixar um recado, né, para quem está nos ouvindo, quem está chegando agora e está escutando aí o programa Raiz da Umbanda pela primeira vez. É disponibilizado no YouTube todos os programas antigos do Raízes da Umbanda, enfim, todos os programas antigos da Rádio Toques de Aruanda. Então, se você para quem não conhece isso, se você digitar no YouTube Marco Facas Raízes da Umbanda, ou só Marco Facas, já vai aparecer vários programas, né, todos os programas antigos,
E também aproveito também para informar que eu disponho no YouTube de um canal próprio, onde eu gravo vídeos falando sobre determinados temas dentro da Umbanda. Então são vídeos aí de aproximadamente 8, 9 minutos cada um, onde tem onde tem, né, alguns assuntos aí pertinentes à nossa religião. Então quem quiser acessar e ver o conteúdo, é só digitar no YouTube Marco Facas. Tá certo? Então assim, meu irmão, respondendo aí a sua pergunta, eu me lembro sim que foi feito um programa especificamente de guias, dos fios de conta, e que naquele momento nós tínhamos falado apenas de que as guias de trabalho, as guias consagradas pelas nossas entidades espirituais, elas devem se limitar ao uso nosso apenas dentro do terreiro. Por quê? Porque elas foram consagradas para esse determinado fim. Agora, quando se usa uma guia, um colar, um fio de contas, fora do terreiro, né, para uma proteção, para ficar envolvido numa energia fora da casa espiritual, nós sugerimos que seja feito um colar com pedras do seu orixá de frente, né? Então é feita uma guia de pedras naturais, seja uma guia, seja um colar, né? Seja uma pulseira, enfim, feito com as pedras naturais do seu orixá de frente e dado para uma entidade espiritual estar fazendo o cruzamento ou a consagração, porém sendo avisada essa entidade espiritual que os fins, né, o uso desse colar, desse fio de contas, vai ser voltado fora da casa espiritual, né? Vai ser utilizado na rua, enfim. Então, é sabido por nós, né, passado pela espiritualidade, que a forma de consagração, a forma que a entidade espiritual vai cruzar essa guia, vamos chamar assim, vai ser diferente, né, do que essa entidade cruzaria para um filho de fé da casa utilizar nas giras, entende? Porque nós entendemos que aquelas guias que nós utilizamos dentro do terreiro, elas têm fins específicos para isso, né? Tanto na sua parte de consagração, como na sua parte de manuseio, né? E como também na sua questão de como ser guardadas essas guias quando não estão sendo usadas nos trabalhos espirituais. Tá certo, meu irmão? Se ficou alguma dúvida, eu peço para que você me mande novamente aí a sua mensagem para que nós possamos interagir aí se ficou alguma eventual dúvida. Tá certo? Muito obrigado aí pela sua participação. Que Oxalá ilumine aí os seus caminhos. Vamos para mais uma pergunta aqui. Nós temos o nosso irmão Dionísio Lins. Boa noite, Marco Facas. Uma entidade pode, de alguma maneira, segurar ou abre aspas, segurar ou atrasar, fecha aspas, o desenvolvimento de um médium? Abre parênteses, fazer com que as entidades não encostem, não deixa incorporar e nem sentir a irradiação. Desde já agradeço. Meu irmão, obrigado aí pela sua participação, pela sua audiência. Olha, pelo que eu entendi na sua pergunta, você está querendo saber se uma determinada entidade pode de alguma maneira segurar ou atrasar o desenvolvimento de um médium.
Falo fazer com que as entidades não encostem ou não deixem incorporar. Olha, meu irmão, isso não é possível, né? Se você está tendo aí alguma dificuldade, se você está, estou deduzindo, né? Está tendo dificuldade no seu desenvolvimento mediúnico, não é por uma questão espiritual de algum guia está atrapalhando esse desenvolvimento. Eu sugiro para você que quando eu não sei os fundamentos aí, eu não sei quais são os conselhos que o pai espiritual da sua casa dá para as pessoas que estão fazendo o desenvolvimento mediúnico. Mas é sempre importante aí observar, e eu vou falar em relação à tenda de Pai João, que os médiuns em desenvolvimento na casa, eles têm que fazer alguns preceitos, né, com relação à carne vermelha, com relação a bebidas alcoólicas, com relação à relação sexual, pelo menos aí 24 horas de abstinência da data do desenvolvimento. No dia do desenvolvimento mediúnico, esses médiuns recebem aí por mim algumas relações de ervas, né? E nós fazemos questão de que essas ervas elas sejam frescas, e esse banho ele é tomado no dia do desenvolvimento, onde é colocado aí na sua na cabeça até os pés. E temos alguns outros fundamentos também que facilitam aí o desenvolvimento mediúnico de cada médium. Então, meu irmão, se você tem aí alguma dificuldade, eu sugiro para você que converse com o seu dirigente, com a sua dirigente, ou até mesmo com o pai espiritual da casa, mencionando essa dificuldade, porque eu tenho certeza que você vai ser muito bem direcionado com relação a isso e resolver definitivamente essa questão. Tá certo, meu irmão? Agradeço muito aí pela sua participação, que Oxalá ilumine aí os seus caminhos dentro aí da Umbanda. Vamos para mais uma pergunta. Deixa eu só atualizar aqui. Boa noite, Marco Facas. Meu nome é Sandra Pietri. Quando uma casa não cultua todas as linhas de Umbanda, os filhos da casa podem pedir para o dirigente que se faça uma determinada gira? Minha irmã, agradeço aí pela sua participação e pela sua audiência. Bem, nós sabemos aí que algumas casas não trabalham aí, talvez por uma questão de afinidade, com algumas linhas de trabalho da Umbanda. Haja visto também aí a questão das linhas de trabalho dos ciganos, né? Muitas das casas não têm uma linha específica de trabalho de cigano, e muitas das vezes os ciganos eles aparecem nas giras de Exu, né? Enfim. Então, minha irmã, eu sugiro que, se você está sentindo falta, né, se você tem uma entidade espiritual que, no caso onde você está, não você converse com o dirigente espiritual, explique a situação, para ver se é possível, pelo menos, estar fazendo uma gira de desenvolvimento dessa específica linha de trabalho que a casa não atua, né, não abre as portas para os consulentes, mas pelo menos internamente essa linha de trabalho específica que você está mencionando, pelo menos aí fique nas giras de desenvolvimento de todos os médiuns da casa. Tá certo, minha irmã? Agradeço muito aí pela sua participação, que Oxalá ilumine aí os seus caminhos.
Bom, quero deixar mais uma vez para quem está chegando agora as nossas páginas do Facebook. Para quem ainda não conhece o nosso trabalho, quem não conhece, quem não visitou ainda as nossas páginas, nós dispomos aí de duas páginas. Uma é do programa, que é Programa Raízes da Umbanda, e temos também a nossa página da nossa casa espiritual, que é Tenda de Caridade Pai João e Caboclo Sete Pedreiras. Então, se você não curtiu ainda nossas páginas, por favor, dê uma visitada lá, curta as nossas páginas e ajude aí a divulgar o nosso trabalho. Para quem quiser também, eu tenho o meu perfil pessoal no Facebook, que é Marco Facas, com 2 Cs e S no final. Quem quiser me adicionar como amigo, para nós interagirmos aí, fique à vontade, manda o seu convite. Nós já estamos aí aceitando aí as pessoas. E então fica à disposição aí para quem quiser, para a gente conversar futuramente assuntos da religião, enfim. Marco Facas com 2 Cs e S no final. Eu quero também comentar, principalmente com os dirigentes e com as dirigentes, meus irmãos e irmãs que estão à frente das casas de Umbanda e também de Candomblé, que no dia 13 de junho próximo, nós, daqui a um mês, nós estaremos numa reunião na Câmara dos Vereadores de São Paulo com os Guerreiros do Axé. O Guerreiros do Axé é um movimento exclusivamente político, voltado aí para as religiões de matrizes africanas, onde o intuito é buscarmos a união entre nós e termos nas eleições de 2016 um representante exclusivo das religiões de matrizes africanas, seja do Candomblé, seja da Umbanda. E para isso nós estamos aí pedindo para que os dirigentes, inicialmente os dirigentes, as dirigentes, conheçam as nossas propostas. Nós temos aí a página no Facebook, que é Os Guerreiros do Axé. Quem quiser, visita a página. Tem algumas questões explicativas na página, mas o ideal seria, se possível, no dia 13 de junho, às 9 horas, os irmãos aí que se interessam pela nossa religião, que têm a preocupação, assim como nós, do nosso culto, né, das nossas giras, dos nossos trabalhos espirituais, estarem protegidos aí pelas leis, então eu peço para que os irmãos reservem aí um tempinho, vai ser às 9 horas da manhã, na Câmara de Vereadores, lá no centro de São Paulo, no dia 13 de junho. Se você aderir, né, a esse projeto, a esse grupo, nós estamos precisando de conselheiros. Então, venha conhecer a nossa proposta. O meu convite é para os dirigentes, é para os babalaôs, é para as babalorixás, as ialorixás, os babalorixás, enfim, conhecer a proposta e ver que estamos focados exclusivamente para a nossa religião, tá certo? Vamos para mais uma pergunta antes de terminar o programa. Meu nome é Vandenberg. Gosto muito das orientações dadas aqui na Rádio Toques de Aruanda. Ô, meu irmão, muito obrigado aí pela sua audiência. Nós da rádio aqui, em nome de todos, eu agradeço aí pela sua audiência. Agradeço pela audiência no programa Raízes da Umbanda. E se ficou alguma dúvida daquilo que eu falei, por favor, pode interagir, mandando as suas perguntas, enfim, estamos aqui para isso. Outro recado que eu gostaria de dar é que na próxima sexta-feira, a partir das 20 horas, na Tenda de Pai João e Caboclo Sete Pedreiras, nós estaremos fazendo a nossa gira e também homenagem aos pretos velhos e pretas velhas.
Então, a partir das 20 horas, na Rua Bom Sucesso, número 915, no bairro do Tatuapé, nós estaremos iniciando a distribuição de senhas. Os nossos trabalhos começam pontualmente às 20h30. Então, se você ainda não conhece o nosso trabalho, não conhece a nossa casa, e quiser conhecer, está aí uma ótima oportunidade. Nós vamos fazer uma oferenda para os pretos velhos, né? Pedir para que ele consagre alguns alimentos e no final estaremos distribuindo aí tanto para o corpo mediúnico da nossa casa espiritual, como também para aqueles consulentes que permanecerem até o final. Lembrando que os nossos trabalhos, eles são totalmente caritativos e também as consultas, elas são individuais, tá certo? Quero também deixar mais uma vez disponível aos irmãos e às irmãs que tenham a curiosidade ou a necessidade, ou até mesmo queiram a confirmação do seu orixá de frente, do seu orixá juntó, do seu ancestre, que buscam aí algum direcionamento para algum problema, seja espiritual, seja material. Nós temos o fundamento do jogo de búzios. O nosso fundamento, ele consiste aí na leitura dos búzios de forma presencial. Então nós fazemos a leitura dos búzios na tenda de Pai João, na Rua Bom Sucesso, número 915, no bairro do Tatuapé. A leitura de jogo de búzios, ela é feita, ela tem que ser agendada previamente, tanto no seu dia como o horário. Então, se você tiver interesse, me manda um e-mail no centrodeumbanda@live.com e, se possível, já sugira o melhor dia e horário para você, para que a gente consiga interagir de forma mais rápida e ver se aquele dia sugerido existe a possibilidade de estar sendo atendido. Tá certo? Então, centrodeumbanda@live.com. Deixa eu ver para não dar mais tempo de... Apesar de ter algumas outras perguntas, me comprometo a estar respondendo as outras perguntas aí pelo inbox, né, das pessoas que mandaram, e também tem umas perguntas aqui no e-mail. Me comprometo a estar respondendo todas até o final, depois do final do programa, tá certo? Gostaria de estar fazendo uma oração de encerramento, elevando sempre os nossos pensamentos a Deus, aos nossos guias, nossos orixás, e agradecer mais uma vez a todas as linhas de pretos velhos e pretas velhas que nesse momento dispensaram a força dos vossos mistérios, a vossa proteção para a realização de mais este programa. Na vossa força e no vosso axé, eu vos agradeço. Muito obrigado e muito obrigado. Eu agradeço mais uma vez a todos os irmãos, a toda a audiência do programa, a todos os irmãos que enviaram as suas perguntas, os seus comentários. Agradeço de coração. Desejo a todos aí uma ótima semana. Na próxima terça-feira, o programa Raízes da Umbanda vai ser das 10 às 11 da noite. E na próxima quarta estaremos aqui novamente das 8 às 9 da noite. Ok? Muito obrigado mais uma vez pela audiência. Que Oxalá ilumine a todos. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Raízes da Umbanda, com o sacerdote Marco Facas. Oferecimento: Tenda de Caridade Espiritual Pai João de Aruanda e Caboclo 7 Pedreiras. Atendimento gratuito toda sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, na Rua Bom Sucesso 915, Tatuapé, São Paulo. Também realizamos atendimentos com hora marcada para o jogo de búzios. Entre em contato conosco pelo e-mail centrodeumbanda@live.com.
live.com. Salve velhos